X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Vamos lá, hoje é dia de X-Tudo Caboquinho com o nosso querido amigo Orlando Câmara. Orlando que sempre traz aqui reflexões, comentários importantíssimos. Vamos acompanhar a coluna de hoje e eu faço a pergunta de sempre para você, Orlando. Qual é o sabor da coluna de hoje, hein? O sabor de hoje é de cotidiano. Ontem eu recebi uma ligação de um amigo pedindo ajuda para que fosse resolvido um problema da linha 427, Rio Maracanã, que serve ali a área da Newton Lins e passa pelo Parque 10. A linha tem 3 ônibus, ela passa de hora em hora. Só esse ano trocaram 2 vezes as empresas que servem aquela área e os ônibus estão em péssima condição de uso. A população que mora naquela área, e é uma área altamente habitacional, sofre muito com isso. Aí depois que eu conversei com meu amigo, eu comecei a lembrar que eu passei a semana inteira passada recebendo pedidos em relação a questões urbanas. Bueiro aberto, colocando em risco a população e carros na Avenida Carvalho Leal, lá na Cachoeirinha. No Parque 10, no sentido do Juliana 3, rua quase que interditada por causa de buraco. E por aí foi. Mas essas são questões pontuais em princípio, né? Aí eu fiquei pensando, desde quando essas questões tão primárias são a nossa única preocupação? Desde há muito, né? Em 2018, por exemplo, eu estava aí no seu lugar, Rafael. Eu era o editor executivo da Band News Difusora e fazia o jornal. E as demandas já eram diariamente essas mesmas. Nós tínhamos até, eu me recordo, o buracômetro, que era uma sugestão da redação de São Paulo para coletar esse tipo de demanda. E às vezes eu acho que a cidade parece se repetir. Passa ano, passa década e os problemas são muito semelhantes. Vou citar para vocês, por exemplo, a questão agora, que eu falei há pouco, do meu amigo lá que mora na Newton Lins, na Avenida Newton Lins, do transporte coletivo. Eu me recordo que quando eu fazia comunicação, eu ia para o campus, ou de Campos Aleixo ou de Campos Tefé. E isso tem 30 e poucos anos. E era péssimo. Eu acho que não tinha nem 3, talvez tivesse 3 em cada linha. E sempre muito velhos. Se passaram 30 e poucos anos e a situação ainda é a mesma, muitas vezes em muitos locais. E nesse círculo vicioso, o que é pior? A gente se preocupa com buraco na rua, com depressão na rua, na verdade, às vezes, vossoroca, buracos enormes que põem em risco a população, as casas no entorno, com transporte coletivo e acessibilidade sem a menor condição. E há pessoas que se elegem a partir dessa situação. Muitos parlamentares municipais prometem, eu vou chegar lá, vou resolver. E no fim das contas não resolvem. Por que não resolvem? Porque uma cidade precisa de um plano. Ela não pode exclusivamente se preocupar com asfalto e com ônibus. Na verdade, essas são questões de serviço público que já se tem como obrigatórias. A população precisa se locomover pela cidade em condição. Os veículos pagam IPVA, que ajuda inclusive nisso também. Mas nós parece que nos repetimos sempre e perdemos o timing por completo de avançar com a cidade. Vivemos então um círculo vicioso. O problema, a solução pontual, para logo depois de novo ter o problema, choveu, tem um problema, passou um ano, botou o problema, relaxou. Aí eu pergunto, será que existe uma solução para isso? Eu ando pela cidade de Manaus e, assim, isso não é uma crítica pontual a ninguém especificamente. Na verdade, é um sistema. E nós estamos perdendo o timing. Eu vejo cidades no Brasil que conseguiram refazer suas áreas desocupadas, dar uma dinâmica nova à cidade, valorizar áreas que estavam decadentes. E, gente, aqui nós não estamos conseguindo há muito tempo, né? E o que é pior? Quando você elege, quando você vota em parlamentares que apenas cuidam de buraco, que não tem uma proposta ou uma visão de mundo maior, eles dificilmente vão conseguir avançar. Essa é uma encruzilhada que talvez nós nos encontremos. Nós queremos o imediato, porque o imediato é necessário, sim. Mas e depois disso? Quem não consegue ver além, não vai chegar além. Então, pensem bem nisso. Nós precisamos de pessoas que sejam capazes de fazer leituras da cidade e propor planos à cidade. E aí, planos que sejam exequíveis e que tenham alguma sintonia com aquilo que se espera, com o meio ambiente, com qualidade de vida, com melhor IDH.
Será que é tão difícil isso? Há cidades no Brasil que estão conseguindo. Por que que nós, aqui em Manaus, que somos até então o 7º PIB brasileiro, não conseguimos? E o que mais me preocupa é que agora, com esse ataque ferrenho à Zona Franca de Manaus, através do IPI, nós fomos, no passado, o 7º PIB. O que vai nos manter agora financeiramente? Essa também é uma pergunta que talvez ninguém consiga responder. Mas fica aqui a reflexão. Se você não escolhe alguém que tenha visão de futuro, você não vai chegar, através daquela pessoa, a lugar algum. É preciso pensar além. É preciso saber responder demandas que estão para depois da falta de asfalto, para depois da falta de ônibus. Porque esse me parece que são questões críticas que é até conveniente em algum momento não resolver. Por quê? Porque continua fazendo a festa e a eleição de muita gente. Essa era a crônica de hoje. Fica a reflexão.